irmãos, estamos de volta nessa série de vídeos onde nasce a pergunta do coração sincero de muitos irmãos: por que muitas religiões judaicas cristãs, ou também conhecida popularmente como religiões evangélicas, ou até mesmo dentro de um certo chavão, conhecidas como igreja, né? Porque cada uma entende a Bíblia da sua forma. Umas dizem tem que guardar o sábado, outras dizem não precisa mais. Umas dizem tem que dar o dízimo, outra diz na graça não precisa mais dar o dízimo, era coisa da lei. Umas dizem que a mulher pode ser pastora, outras dizem que não existia nenhum apóstolo mulher, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, do 30 ao 32, que as mulheres mantenham se calar na igreja, não é permitido que ensine. Então há muita divergência de opiniões entre as religiões judaicas cristãs. E tem aqueles irmãos salvos pelo Senhor, salvos cujo nome está escrito no livro da vida, como o apóstolo Paulo pediu para cuidarem das duas irmãs que estavam discutindo e brigando, porque o nome delas estavam no livro da vida. Assim também há irmãos sinceros com o nome no livro da vida que discutem com a sua religião. Não, a religião ensina uma coisa, mas aqui na Bíblia está escrito outra e não está batendo as coisas, né? Bom, por que isso ocorre? Então nós estamos nessa série de vídeos, né? E nós vimos e estamos concluindo, o escopo não está fechado ainda, mas estamos concluindo que um dos motivos é a castração dos dons do Espírito através dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores. Devido a essa castração, nasceu-se tantas falsas igrejas, né? Bom, o que ocorre é que as pessoas, elas buscam a Deus no homem natural, nas suas emoções. Então Satanás oferece uma religião judaica cristã dentro da necessidade emocional de cada alma. Aquela alma que tem muito medo da pobreza, da miséria e tal, Satanás vai oferecer aquela religião judaica cristã que oferece dinheiro, promessas de segurança material, segurança econômica, né? Por que eu digo religião judaica cristã? Por quê? Porque a igreja ela tem uma direção, um alvo, um escopo de mandamentos. O judaísmo tinha outro totalmente inverso. A igreja é guiada em espírito. Os judeus eram guiados em emoções, no homem natural, e através dos seus sentidos naturais. E a igreja não. Então, devido a isso, eu falo judaica cristã, por quê? Porque os cristãos naturais, aqueles que vêm se convertendo desde a igreja católica, do concílio, do governador do imperador romano que, ganhando a guerra, atribuiu ao Deus dos cristãos, parou com a perseguição. Depois do século III, ele então permitiu o culto e depois também flexibilizou a tal maneira que foi dando cargos para os cristãos, né? Então as pessoas começaram a buscar o cristianismo por cargos políticos, econômicos, cargos no palácio, por necessidades materiais. E hoje as igrejas pegam lá do judaísmo as promessas materiais e aplicam em seus púlpitos, altares, que também é judaico, né? Tudo o altar que Deus mandou construir no templo santo de Deus, tudo utensílios e promessas e rituais e formas de culto copiadas do judaísmo, mas não copiadas na íntegra, né? Copiadas parcialmente e adaptadas aí às necessidades humanas. Bom, então nós estamos aprendendo aqui como oferecer a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro culto a Deus. E automaticamente, para que isso ocorra, eu preciso conhecer as escrituras como elas são, entendendo o que Deus, nosso Pai amado, realmente quer dizer pelas escrituras. Eu quero dar uma lida aqui em em João 4, se não me falha a memória. Eu talvez não esteja bem familiarizado com o endereço, mas acho que se não, só vou citar, se eu não achar aqui, mas acho que é João 4.
Já estou chegando aqui. João 4, isso aí. A mulher samaritana. O que diz a mulher samaritana? João 4, 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és um profeta. Então a mulher samaritana, ela, em João 4, vai contar a história da mulher samaritana, né? E ela creu que o Senhor Jesus era um profeta. Mas lembram, irmãos, que o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, quem dizes que sou? E eles responderam, uns dizem é Elias, é um profeta. E vocês, quem dizes que sou? Pedro respondeu, filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse, carne e sangue não te revelaram isso, mas o Pai que está no céu. Sobre essa verdade edificarei a minha igreja, sobre quem ele é, o Salvador, né? E essa mulher estava no processo de conhecer quem era o Senhor Jesus. Mas ela já reconheceu que ele era um profeta, já viu algo nele, não viu o suficiente. Seus olhos estão se abrindo aos poucos. Então, a pessoa já reconheceu que ele existiu, que ele ressuscitou, aos poucos, né? Aos poucos, Deus vai operando a salvação e colocando o nome dos salvos no livro da vida, do qual nunca mais sai de lá, né? Então, vamos lá. Nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, entretanto, porque Jesus era judeu, né? Então ela diz, vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Nossos pais adoravam nesse monte. Os samaritanos criam no Deus vivo, o único Deus. Assim como os saduceus, como os fariseus. Então eles criam no único Deus, no Deus verdadeiro. Não era como os muçulmanos, por exemplo, que criam num falso Deus, em Alá, inventado por Maomé, etc. Né? Não, eles criam no único e verdadeiro Deus. Mas eles estavam igual à igreja hoje, ensinando de forma diferente. Os fariseus ensinavam que havia ressurreição dos mortos, mas no juízo final, por isso quando Pedro escreve a sua carta, ele está falando do juízo final, do último dia. Então os judeus criam na ressurreição dos mortos, os fariseus. Porém, os saduceus, que também pertenciam aos judeus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Ou seja, eles criam numa parte da Bíblia e negavam a outra. Os samaritanos, a mesma coisa. Então, o judaísmo se dividiu em vários grupos. Não é a igreja cristã assim hoje? Ela não está dividida em vários grupos? Aí eu pergunto, amados irmãos, em qual desses grupos o Senhor Jesus se filiou para membrar? Ele passou a ser membro do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus. Ele refutou a todos e trouxe uma nova ordem. Sim, ele era judeu, cumpriu a lei. Mas esses grupos autônomos, nenhum. Se hoje o apóstolo Paulo ressuscitasse, qual dessas religiões cristãs você acha que ele iria frequentar? Se perguntássemos para Pedro, Pedro, de qual igreja tu é? Ele diria a igreja do Senhor Jesus, a única que existe. Então essa mulher perguntou, um grupo diz isso, outro grupo diz aquilo, agora eu estou confusa. Não sei quem seguir, qual grupo está certo. Mas ela já tinha um ponto ao seu favor. Que você tenha esse ponto ao seu favor, meu irmão. Qual ponto? Você conhece o único e verdadeiro Deus. Esse é um ponto. E ele não te deixará no escuro. Ela já não reconheceu que o Senhor era um profeta? Opa! Ela foi evoluindo. Ela já não pediu a água que ele tinha para oferecer? Opa! Deus vai esclarecer a tua mente se quiseres. Se quiseres. Se não quiseres, nada do Senhor terás. Bom, então vamos continuar o texto aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Embora os judeus se fragmentaram em vários grupos diferentes, uns estavam crendo umas coisas erradas, outros em outras erradas, porém também tinha uns pontos certos, assim é a igreja cristã. Ela se dividiu em vários grupos, se fragmentou, trazendo cópia do judaísmo
para o seu centro de adoração. Se nós olharmos as cartas do apóstolo Paulo, não há altares para adorar a Deus. O nosso coração é o altar. Não é altar onde um irmão fica numa altura superior e ele é o pastor da igreja. O Senhor Jesus é o pastor. Existem irmãos com dons. Eu estou falando sobre os 5 ministérios: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Ele tem o dom de pastor, o dom de mestre, mas ele não tem o título, ele não tem essa autoridade de ser superior aos outros irmãos. Onde ele vai, se ele tem o dom de pastor, por exemplo, onde ele vai, ele tem o dom ali. E ali ele pode pastorear ali os irmãos. Não é abrir uma igreja e ser o pastor fundador, nada disso, irmãos. Nada disso, né? Esse engano começou aí através do mundo governamental, que abraçou a fé cristã e criou lá a Igreja Católica, né? E depois as suas protestantes, as filhas, vindo surgindo através da vontade do homem, não da vontade de Deus. Então o Senhor Jesus diz para ela, ó, vocês não conhecem o Deus verdadeiro ainda, que é o Senhor Jesus, não o único Deus. Eles conheciam o único Deus, mas a salvação eles não conheciam, assim como Cornélio. Cornélio adorava o único e verdadeiro Deus, mas não conhecia a salvação que vem do Senhor Jesus. Eles não conheciam, porque ela vem dos judeus, ele veio dos judeus, e os judeus o rejeitaram. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, existem 2 tipos de adoradores. Os naturais, que entendem a Bíblia naturalmente, por si só, pelos seus sentimentos, pelos gatilhos mentais, e funda aí os seus cultos. E existem os adoradores espirituais, que entendem a Bíblia pela revelação do Espírito Santo através dos ministérios, que são 5: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Então, que tipo de adorador você é? Natural, eu faço em um grupo de WhatsApp a separação da alma e do espírito e do corpo, onde as emoções elas não estão ligadas ao homem espiritual. Essa separação eu faço, e eu vou trazer aqui em vídeo no YouTube, transformando esses áudios em vídeos, né, para você entender a separação da alma e do espírito. Os adoradores adoram em espírito, não em emoção. Claro que você tem sentimentos, né? E Deus dá coisas boas para você. Você olha a natureza, você pode gostar de uma mulher ou de um homem, dos filhos, são sentimentos naturais, tudo. Deus permite, mas a adoração espiritual nem vou poder falar aqui agora, porque transcende aí e excederia o tempo, né? Bom, então aí está a divisão. A igreja ela foi fundada em espírito e verdade, sob a revelação do Pai. O Pai nos traz até o Senhor Jesus em espírito. Nós somos salvos, porém o mundo, Satanás, usa a falsa religião judaica cristã para fermentar essa adoração espiritual com cultos emocionais que o Pai não aceita. Por mais bonitos e por mais que agrade as nossas emoções, e a emoção, como ela é uma criança, eu falo sobre isso, né? Ela não tem razão, ela é instintiva igual animal, então ela não pode julgar certo e errado. Para ela tá tudo certo. Então essas emoções parecem que vêm de Deus, mas não vêm. E esse discernimento é difícil de fazer, requer maturidade espiritual, tempo com o Senhor. Mas a partir do momento que eu não saio do monte, da adoração do monte que essa mulher estava, e vou para o verdadeiro lugar de adoração, se eu nem começo, não tem como eu chegar lá, eu preciso começar, né? Eu quero emagrecer 10 quilos, o médico falou que eu tenho que caminhar 1 hora por dia. Enquanto eu não começar a caminhar, eu vou levar 1 ano para emagrecer 10 quilos, caminhando 1 hora por dia. Mas enquanto eu não começar, eu nunca vou atingir esse 1 ano. Vai ter passado 10 anos e eu não emagreci ainda. Então eu tenho que começar na fé. E esse começo, ele vem pelo fundamento dos apóstolos, pelo fundamento, pelas doutrinas apostólicas. Vamos ler Efésios. Deixa
Deixa eu ver se eu acho que em 4, se eu não me engano. Efésios, vamos ver aqui. Gálatas, acho que é depois de Gálatas, em Efésios, né? Efésios, livro de Efésios. 4,14, né? Eu tô com a minha Bíblia de papel aqui, né? Então, Efésios 4,14. Para que não sejais mais meninos. Como meninos, né? Paulo fala como. O como tem uma importância muito grande, porque o como quer dizer que não tem como ser assim, mas está agindo como se fosse, né? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina pela artimanha de homens, que pela astúcia com que conduzem ao erro. Então, o que ocorre? Existe todo um vento de doutrinas, dar dízimo, guardar sábado, circuncisão, uma série de doutrinas aqui que nem vou lembrar agora, né? Mas eu ouço diariamente assim das pessoas falarem, né? Aquela unção daquele louvor, né? Ministério do louvor, isso nem existe, né? Então, existe toda uma série de doutrina, aí o irmão vai lá, ele fica um tempo, acha aquilo maravilhoso, com o tempo ele começa a ler mais a Bíblia, vê que ele não fecha, aí muda para outra. Outro engano de doutrina, aí muda para outra, fica trocando de religião judaica cristã de uma para outra. Por quê? Para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Por quê? Porque aqui está falando de salvos, é aquele irmão que foi salvo, né? Só que ele é menino ainda, ele não cresceu no conhecimento para ele mesmo fazer o discernimento, o julgamento ali. Então ele acha que está certo, até ele cresceu um pouquinho, mas ainda continua menino. Aí vê que ele está errado, muda para outro, fica de uma doutrina para outra. Pela artimanha de homens que com astúcia conduzem ao erro. Bom, então qual é o procedimento aqui? Temos mais um pouco então para vermos o procedimento da igreja. Rogo-vos, pois, no capítulo 4, verso 1 de Efésios. As cartas do apóstolo Paulo, elas são a revelação de Deus, como o próprio apóstolo Pedro testifica disso. Em sua carta, ele escreve 1 Pedro, capítulo 3, o que o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, que também são mandamentos de Deus. E não vem dele mesmo, mas é mandamento de Deus, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, né? Então, o apóstolo Paulo ele teve a revelação para a igreja. Por isso o nome, carta para as igrejas. Nada mais justo. Bom, só que os irmãos, eles ocultam as cartas de modo geral, as religiões judaicas cristãs, no máximo que algumas mais sérias, vamos dizer assim, menos poluídas fazem, pegam alguns versículos isolados das cartas, né? Por isso que os irmãos são levados por todo o vento de doutrina mentirosa, né? Não cresce no Senhor, não adora em espírito e verdade, pego pelas artimanhas do homem natural, dos sentimentos humanos. Rogo-vos, pois, capítulo 4, verso 1, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Então nós temos que preservar a unidade. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só nome. Preservar a unidade da doutrina apostólica. Lembra que nos outros vídeos nós vimos lá, eles perseveravam na doutrina apostólica? Se não tem a doutrina apostólica, eu não vou crescer ali em conhecimento do Senhor, né? Então eu preciso me esforçar para preservar a doutrina apostólica. Bom, como que eu faço isso? Mesmo Efésios, capítulo 2, verso 19, se não me engano. Verso 19. Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que privilégio. Como que isso acontece na vida prática nossa? Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
O fundamento, ele é Cristo. Cristo é trazido nos evangelhos. Nos evangelhos, o Deus vivo encarnado se manifesta aos homens para a salvação. E através dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a vontade do andar diário da igreja, se manifesta através da doutrina dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento apostólico, ou dos apóstolos e dos profetas. Então, o crescimento nosso se dá pela doutrina apostólica. Então, eu encerro aqui nesse vídeo a testificação de que Deus levantou os apóstolos para trazer a base. Por isso esse dom não existe mais hoje, como eu falei em vídeos anteriores. Tem que ter visto Jesus, tem que ter andado com ele no tempo dele, tem que ter sido escolhido por ele. O Senhor Jesus mesmo falou, Paulo para Barnabé, ele é um escolhido meu, quando Barnabé não quis ir abençoá-lo em Atos dos Apóstolos, curá-lo da cegueira, né, que o Senhor Jesus apareceu, ele ficou cego, e ele disse, vá porque eu escolhi ele como servo meu. E ele apareceu para Paulo, ele escolheu, Paulo viu ele. Matias, quando foi substituído, os apóstolos pediram, Senhor, quem substituirá o lugar do filho da perdição, que era Judas, né? Nos diga, e o Senhor Jesus disse que era Matias. Então existe toda uma característica dos apóstolos, o qual trouxeram o fundamento da doutrina para a igreja. Então, nos próximos vídeos nós vamos ver quais são essas doutrinas, superficialmente falando, obviamente, para nós continuarmos nos demais ministérios para a igreja. Pastores, mestres, evangelistas, tudo ministérios atuantes que o Espírito Santo está usando hoje para, sobre o fundamento dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos, qualquer autotitulado pastor, profeta, mestre ou até mesmo apóstolo é falso. Apóstolo é falso de qualquer jeito, porque só existiu aqueles. E aquele que se titula pastor, profeta, mestre, evangelista de Deus, não fundamentado na doutrina dos apóstolos, é falso. Se é falso, se tem uma instituição com o seu estatuto próprio, já é falso. Aí já vai atrasar o meu crescimento. Aí eu já vou ser levado por toda sorte de doutrina, por engano dos homens. Não quer dizer, irmãos, que o Senhor não salva. Tem dons de evangelismo dentro desse círculo enganoso. Então, há irmãos salvos com o nome escrito no livro da vida em qualquer lugar, dentro de um boteco, bebendo uma cachaça, alcoolizado, pode um desviado lá com o dom de evangelista falar para o outro alcoólatra sobre o amor de Jesus e ele aceitar e ser salvo. Então o fato de estar falando de Deus, de Jesus, né, do Senhor Jesus lá, tem uma placa escrita Igreja do Senhor Jesus, fundada no ano tal, pelo reverendo tal, nossa, que reverenda, hein? Pelo apóstolo tal, pela pastora tal, pela profetisa tal, não quer dizer que o Senhor Jesus está ali presente, ele não está. O Espírito Santo está em todo lugar, usando os dons de evangelista, como Paulo disse, em Filipenses capítulo 2, quando ele estava preso. Uns pregam por verdade, usados por Deus, outros pregam por ganância, para me prejudicar, pregam por torpe interesse, mas deixa que preguem. O importante é que o Senhor Jesus seja pregado. Estão pregando a vida eterna através da salvação do Senhor Jesus. O Espírito Santo está lá agindo com um convencimento de que ele é o Salvador, o Deus verdadeiro que a mulher samaritana conheceu. Mas o Senhor Jesus não está com aquele corpo, com aquele meio, com aquele testemunho prático, não. Isso ele não está. Então nós vamos aprendendo sobre a doutrina apostólica para facilmente discernir que aquilo ali vem dos sentimentos, da alma, da boa intenção, né? E boa intenção não traz a aprovação de Deus. Então se inscreva no canal, toque no sininho e nós vamos de vídeo em vídeo crescendo na doutrina dos apóstolos, como diz em Atos 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vamos
reavivando os ministérios de Deus. Pastor, mestre, evangelista, profeta. E esses ministérios vão operar aí a doutrina dos apóstolos para que entendamos a vontade de Deus para a nossa vida de forma individual ou coletiva e a praticamos. Até o próximo vídeo, irmãos.